Será que o Natal que conhecemos é exatamente o verdadeiro? A palavra Natal significa nascimento. Mesmo que seja uma festa, é comemorado o nascimento de alguém. Supostamente, o de Jesus. Mas, na verdade, segundo a Bíblia, dia 25 de dezembro não é o nascimento dele. A Bíblia não revela a data, mas podemos ter certeza que não foi em 25 de dezembro. Quando Jesus nasceu, havia pastores vivendo ao ar livre, cuidando dos seus rebanhos à noite perto de Belém. A estação fria e chuvosa geralmente começava em outubro, e os pastores, em especial, nas regiões frias das montanhas, como nas redondezas de Belém, colocavam as suas ovelhas em abrigos para protegê-las à noite. O tempo mais frio, que às vezes era acompanhado de neve, ocorria em dezembro. Existe uma boa chance, embora não seja definitiva, que o nascimento de Jesus pode ter sido próximo ao final de setembro. Se Jesus realmente não nasceu no final de dezembro, por que escolheram a data para comemorar o nascimento de Jesus? Para entendermos isso, precisamos voltar ao tempo de Noé. Em uma parte no livro de Gênesis, é contado a vida de Noé. Quando ele começou a plantar vinhas, bebeu de sua plantação, se embriagou e foi visto nu pelos seus filhos. Cã, o filho que zombou de Noé, foi amaldiçoado pelo pai. Enquanto os outros dois filhos, Sem e Jafé, que o cobriram durante o ocorrido, foram abençoados. Toda a geração de Cã foi amaldiçoada e todos deixaram os caminhos de Deus. Cã casou-se com Semíramis. Tiveram um filho, Nimrod. Ele matou seu pai Cã e casou-se com a sua mãe. Foi o fundador da Babilônia, Nínive e outras cidades pagãs. Tentou levantar a Torre de Babel e Deus o impediu. Nimrod introduziu o ocultismo e o sistema religioso pagão que é usado até os nossos dias. Seu tio Sem o matou, pois ele estava se opondo muito contra Deus. Semíramis, sua mãe e esposa, espalhou a mentira que ele não havia morrido, mas sim que havia ido para o céu, pois ele se dizia Deus, o Deus Sol. Semíramis engravidou e dizia ser um presente dos deuses, que era a reencarnação de Nimrod. Mas, na verdade, era fruto de uma traição, pois seu filho e marido já estava morto. E nasceu Tamus, no dia 25 de dezembro, Deus Sol dos egípcios, babilônicos, gregos, persas, romanos e hoje das SS, Sociedades Secretas. A Enciclopédia Britânica cita Semíramis como personagem histórica a quem se atribuiu a influência na fundação da Babilônia. É a primeira suma sacerdotisa de uma religião. Na Babilônia, originaram as abominações, prostituições, magias, sacrifícios humanos e idolatrias. Todas as falsas religiões e seitas do mundo tiveram a sua origem na Babilônia sob o comando de Nimrod, Semíramis e Tamuz. Quando Tamuz era moço e estava caçando nas matas, foi morto por algum animal e seu corpo ficou por muito tempo em cima de um tronco de árvore apodrecido. Quando Semíramis encontrou seu filho morto na floresta, ordenou que todas as mulheres chorassem e jejuassem por 40 dias, e no final desses dias, de acordo com a lenda babilônica, ela espalhou para o povo que Tamuz havia voltado para o céu. Porém, no tronco da árvore onde Tamuz ficou, havia um galho de pinheiro, e este pinheiro foi tido como um símbolo do retorno de Tamuz. O símbolo desta religião foi a imagem da mãe com a criança nos braços, conhecido como o mistério da mãe com a criança. Quando os persas dominaram esta região, eles levaram todas as idolatrias para a Pérsia, inclusive os deuses Tamus, Nimrod e Semíramis, que apenas mudaram de nome. O domínio, em seguida, passou para os gregos, e estes fizeram a mesma coisa, mudando apenas os nomes. Eles passaram a ser Zeus, Afrodite e Eros. Em seguida, os egípcios dominaram e mudaram os nomes também, passando a se chamar Osíris, Ísis e Horus. Já nos tempos de Jesus Cristo, o domínio era romano e Roma também mudou os nomes.
passaram a se chamar apenas Vênus e Cupido, caindo a figura do pai, e no século IV d.C., o imperador Constantino, para agradar os cristãos, que eram de grande número em Roma, decidiu oficializar o cristianismo como religião oficial de Roma e, para agradar ainda mais a eles, pegou os nomes mais fortes dentro do cristianismo e passou a chamar os ídolos por nomes cristãos. Tammuz e Semíramis passaram-se a se chamar Menino Jesus e Virgem Maria. Assim, o Natal continuou a comemorar, sendo o nascimento do menino Jesus. Mas, na verdade, esse menino seria Tammuz, o deus pagão. No ano 354 d.C., o Papa Libério foi um dos primeiros papas, e este papa, envolvido com a necessidade dos cristãos de Roma. A Igreja de Roma já havia dado os primeiros sinais do poderio e o controle sobre as igrejas que vieram a se chamar católica. O Papa Libério, movido por esse sentimento de desejar ao povo uma data para o nascimento de Cristo, o Império Romano lutava para ter o poder desta nova religião que foi permitida. Lembrando que a religião de Roma era mitraísmo, e Constantino, no ano 313, permitiu que os cristãos começassem a fazer os cultos em públicos. E o Papa Libério, no ano de 354, publica que Jesus nasceria no dia 25 de dezembro. E por que o dia 25 de dezembro? Porque Roma já celebrava no seu império, chamado Natalis Solis Invicti, que a palavra no latim significa nascimento do sol vitorioso, que em português gerou a palavra Natal.